mais que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém, é só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só e eu não estou só. E Deus é o amor e o amor já chegou nesse lugar. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando na nossa comunidade. Nós temos tido o desafio de transmitir essa mensagem semanalmente e durante esse período de coronavírus nós temos tentado fazer um conteúdo do qual você consiga acompanhar na sua casa. Então, por isso, nós temos pensado bastante sobre o tempo do culto que nós temos feito. Esse tempo nós estamos tentando não estender mais do que 1 hora, mas ao mesmo tempo nós queremos que essa mensagem não seja curta para que você fique mais acomodado, mas sim para que você tenha uma reflexão, você tenha um tempo de louvor e essa conexão de forma online aconteça da comunidade. Nossa comunidade do Muriti, ela comemora esse mês, ao final do mês, 16 anos de história. Então, nós queremos que essa série ela tenha uma proposta de nos fazer pensar sobre igreja, nos pensar sobre o nosso papel no mundo como igreja. Mas não apenas isso, nós sabemos o tempo difícil que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Nós não podemos ignorar a complexidade dos dias que vivemos, por isso nós estamos aderindo a essa série, estamos formando essa série, pensando em como nós podemos, através dessa série, colocar ferramenta nas mãos das pessoas que estão nos escutando, para que nós possamos sobreviver a esse período desafiador de pandemia, e para que nós possamos não perder o foco e a visão do que é ser igreja no mundo, ok? Eu gostaria que você se alegrasse nesse mês com essa data de 16 anos, mas ao mesmo tempo não esquecesse, não baixasse a sua guarda e se colocasse intensamente em oração por aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Queridos, nós queremos louvar ao Senhor e engrandecer o Senhor por toda a história que nós temos vivido na Igreja do Muriti. São 16 anos de história, onde desses 16 anos eu e a minha família fazemos parte dessa história apenas nos últimos 5 anos. Existem muitas outras pessoas que passaram por aqui, que contribuíram dentro dessa comunidade, pastores, irmãos que congregavam, mas nós queremos que isso, em relação à igreja e às nossas vidas, não é apenas uma história que iniciou, mas sim uma história que ainda está dando continuidade, é um novo capítulo, assim como a cada ano nós temos observado um novo capítulo na comunidade, e nós temos que observar os desafios que o ano anterior nos propôs, e o que nós conseguimos vencer, as metas que foram batidas, as frustrações que nós encontramos, para saber organizar
os próximos capítulos dessa história. E a questão é que é a primeira vez que a nossa comunidade, num período de festas, não pode se reunir para festejar. É a primeira vez que a nossa comunidade, num período de uma grande celebração, não pode fazer essa celebração junto. E a gente não pode dizer que essa é a celebração mais importante da nossa comunidade, não. Há algumas semanas atrás, nós celebramos a Páscoa, da qual é uma celebração muito mais importante que o aniversário da nossa comunidade. E nessa celebração da Páscoa, nós também precisamos fazer todos em suas casas e não podíamos nos encontrar. Hoje nós chegamos ao aniversário da comunidade. Nós não sabemos por quanto tempo isso ainda vai durar. Por isso, nós queremos nos colocar essa pergunta: aonde foi parar a nossa igreja? Bom, você precisaria talvez entender que existem tipos de igreja. Se nós pegássemos aqui o texto de Atos, que algumas semanas atrás nós já observamos, nós vemos que uma igreja da qual está centrada em Cristo, ela entende que ela é parte desse corpo e que Cristo é o cabeça desse corpo, e esse ajuntamento se chama igreja. Nós insistentemente temos chamado um prédio de igreja, mas a questão aqui agora, vivendo esse período de quarentena, onde o prédio não é mais acessível, o prédio não é mais uma opção de encontro. Se nós achamos que apenas o prédio é igreja, então significa que não existe mais igreja. Se nós acreditarmos que apenas o prédio, a questão de nós estarmos juntos aqui, talvez seja pouco relevante, porque nós acreditamos que esse prédio é a casa de Deus. Então, nesse período de pandemia, em que nós não podemos estar dentro do templo, seguindo essa ideia, não existe então igreja. O que nós queremos pensar é que existem dois tipos de igreja. E esses dois tipos de igreja não são dois tipos de igreja da qual a Bíblia menciona, ok? São dois tipos de igreja da qual a nossa concepção sobre igreja, muitas vezes a gente pende para um tipo, outras vezes a gente pende para outro, a gente acha bonito uma área, mas prefere a outra. Então a gente quer trazer uma compreensão sobre a igreja, da qual nós temos vivido, embora muitas vezes não temos denominado dessa maneira, da qual eu vou estar intitulando aqui. Primeiro, existe a igreja como supermercado. Só para você entender, a igreja como supermercado é onde eu me reúno com inúmeras pessoas decididas a buscar uma bênção. É como se eu entrasse no mercado com meu carrinho de compras e eu vou de prateleira em prateleira para buscar aquilo que vai satisfazer a minha vontade. Normalmente, quando você vai a um mercado com fome, você compra muito mais do que necessita. E, na verdade, quando você percebe ao passar no caixa, ou quando chegar em casa, ou quando a fome tiver passado, você percebe que você gastou com inúmeras coisas que não precisava e deixou para trás outras que eram muito mais importantes, ou na verdade outras que eram muito mais necessárias naquele momento. Uma igreja como supermercado é aquele lugar onde eu busco a minha bênção e volto para casa. Mas quando eu volto para casa com os suprimentos no meu carro, eu tenho que entender uma coisa, que se eu não voltar para aquele lugar constantemente, o suprimento da minha casa acaba. A gente coloca aqui então a igreja como o lugar onde eu recarrego as minhas baterias, recarrego as minhas forças e volto para casa. Só que eu estou vindo para a igreja para buscar todo o mantimento que eu preciso, para utilizar todo esse mantimento ao longo da minha semana. E caso eu não pegar o necessário, ao longo da semana eu passo fome. A igreja como supermercado se estabelece como o lugar que supre a necessidade espiritual dos seus membros. E tem mais, é o lugar onde eu pago o meu dízimo. É o lugar onde eu pago o meu dízimo, mas eu já observo aonde está sendo investido o meu dízimo.
E eu talvez penso o seguinte, eu pago meu dízimo porque talvez o pastor então pode receber o seu salário, eu pago meu dízimo porque então eles podem melhorar o som da igreja, eu pago meu dízimo para eles comprarem cadeiras confortáveis para o meu momento de culto, eu pago meu dízimo para que eu tenha um ambiente bonito aonde semanalmente eu trago a minha família e eu venho e me sinto à vontade naquele lugar, um lugar confortável, com ar-condicionado, com uma aguinha fresca, uma palavra pronta, porque afinal de contas eu paguei o meu dízimo, então eu quero uma boa palavra, eu quero um bom louvor, eu quero um som agradável, eu quero um ambiente agradável e eu quero pessoas agradáveis para sentarem do meu lado nessas cadeiras agradáveis. Isso na verdade não é igreja, isso é o que a gente chama de clube, onde eu pago uma mensalidade mensal e eu exijo que semanalmente eu seja bem servido, afinal de contas eu pago para isso. Outra coisa é que a igreja, na visão de um supermercado, é o lugar onde eu fico sabendo das últimas notícias a respeito dos irmãos. Talvez, nos dias de hoje, a gente nem precisa ir para a igreja para saber as últimas notícias da vida dos irmãos. E talvez rola entre nós uma revista semanal que se chama Só para Orar. A gente acredita que a fofoca, às vezes, é só para orar. Ou damos essas desculpas para saber o que está acontecendo, mas não nos envolvemos. Sabe quando você vai ao supermercado e você está andando nos corredores do supermercado, de repente passa por você uma pessoa que você talvez não via há muito tempo, e essa pessoa fala com você e conta algumas novidades da sua história, da sua vida, e fala entre a vida dela, ela fala sobre a vida do vizinho, ela fala sobre a vida da sua mãe, da sua família, ela conta as mazelas das suas casas, e você pensa, pronto, agora estou antenado sobre o que está acontecendo no mundo. Mas eu não me envolvo, é uma informação que entra no ouvido, passa pela minha mente, sai da minha boca, sai pelo outro ouvido, mas não chega ao coração e eu não me envolvo. Essa é a igreja de supermercado. Porém, eu quero falar para vocês também da igreja como organismo vivo. Uma igreja que não depende do prédio, uma igreja que não depende de um bom som, que não depende de uma cadeira confortável, uma igreja que não depende de uma boa iluminação, uma igreja que não depende de nada, nem de um ar-condicionado, a não ser estar engajada no discipulado com Jesus, estar conectada com o reino de Deus, estar preocupada com as pessoas que estão do lado de fora, uma igreja que é um organismo e que talvez não tenha nem um prédio, não tem nem um prédio. Usa o seu tempo para cultuar o Senhor, talvez no domingo à noite, numa garagem, na sala de estar de uma casa, no quarto sozinho, num ambiente onde pessoas podem receber uma palavra, receber um louvor e ainda assim são tão alimentados quanto um outro ambiente grande, com luzes pirotécnicas, com som ensurdecedor. Elas podem ser alimentadas tanto em um lugar quanto em outro. Um ambiente onde te propõe uma alimentação saudável e espiritual. Essa igreja, como organismo, é onde existe de forma evidente um ajuntamento de pessoas que confessam a Jesus como Salvador. Onde Cristo é o cabeça e a pessoa que faz parte dessa igreja, ela se vê, ela não consegue ver que ela seja parte excluída de um corpo. Ela se vê como parte do corpo, o corpo do qual Cristo é o cabeça. É o lugar aonde eu não espero que me sirvam, é o lugar aonde eu me disponho a servir. É o lugar onde eu tenho a oportunidade de cuidar dos doentes que estão doentes espiritualmente. É o lugar onde eu exploro os meus dons, os meus talentos. É o lugar onde eu descubro
o que o Senhor quer da minha vida. É o lugar onde eu me coloco como uma peça da qual Deus deseja usar, um membro do qual é indispensável dentro desse corpo. É o lugar onde eu me vejo e participo de louvores a Deus de uma forma coletiva junto com outros irmãos. Independente da qualidade do som, independente se os músicos às vezes erram uma nota, independente do tempo da pregação, independente da eloquência da pregação, independente se o meu pastor está usando uma roupa, um terno, ou ele está com uma camisa menos social, independente sobre o corte de cabelo do meu pastor, independente sobre quem senta do meu lado e até sobre ter ou não ter uma cadeira confortável, quem sabe, talvez nem ter uma cadeira. Independente disso, é o lugar onde eu me encontro com Deus. Esse lugar talvez seja aquele ambiente onde nós chamamos de prédio, e aquele grande ajuntamento se reúne semanalmente e faz uma grande celebração. E nesse lugar nós recebemos uma palavra, nesse lugar nós recebemos os visitantes, nesse lugar nós cuidamos de pessoas, nesse lugar nós somos cuidados, nesse lugar nós estabelecemos contatos, nesses lugares nós nos dispomos a servir, nesses lugares nós contribuímos. E há uma diferença aqui, porque se anteriormente, como igreja do supermercado, você paga o seu dízimo, nós colocamos isso em aspas, mas veja bem, na igreja como organismo, você demonstra a tua gratidão sobre o que o Senhor tem te dado ao longo do seu mês. Você não está pagando um imposto com o seu dízimo. Você não está pagando para que as pessoas te devolvam através de favores. Não, você está cumprindo uma obediência ao Senhor. Você está se mantendo fiel e obediente ao Senhor através também das suas finanças. É um lugar de intercessão, é um lugar de oração pelos enfermos, é um lugar onde as pessoas choram e são tratadas, inclusive eu e você. Agora, esse lugar ainda é o prédio? Não. Esse lugar é o ajuntamento dessas pessoas. Essas pessoas que estão no prédio. Entenda uma coisa, o prédio, ele é um utensílio. O prédio é algo que nos facilita para um encontro semanal, mas ele não é a igreja. A igreja somos nós. Agora perceba uma coisa, que quando a Bíblia menciona sobre igreja, ela não te coloca no singular. Ela não coloca você é a igreja, mas sim vós sois. Existe um grupo formado por inúmeras igrejas, de inúmeras placas, um grupo de pessoas focadas no reino de Deus. E esse grupo todo é a igreja do Senhor. Não pense que estar isolado em casa faz de você uma igreja. Nós temos hoje, na verdade, até o movimento dos desigrejados. Não pense que decidir assistir toda semana, uma pregação pelo YouTube, sendo que você teria a oportunidade de estar junto com esse ajuntamento, de ser tratado, de passar por um discipulado, de ser cuidado e aprender a cuidar de pessoas. Não pense que abrir mão disso e ficar dentro do seu quarto, escutando uma pregação da qual você escolhe, lendo passagens bíblicas que apenas que te fazem bem, que são suaves ao teu ouvido, escutando louvores que levantam o seu astral. Não pense que isso é ser igreja. Isso não é ser igreja, ok? Igreja é um lugar onde somos confrontados. Essa igreja, esse corpo, esse ajuntamento, é um lugar onde as pessoas mostram para mim o meu ponto cego. Aquelas coisas que eu não vejo, aquelas coisas que estão escondidas, e se alguém não me mostrar, não me apontar, eu não consigo achar. A igreja é o lugar onde eu sou chamado a ser suporte de outra pessoa, para que ela não caia. Bom, a gente fala aqui então sobre igreja do supermercado e a igreja do organismo vivo. Veja bem, se a sua igreja se resume a um prédio, a uma igreja com paredes, ela sumiu.
nesse período de pandemia, ela não existe mais. Lamento, mas essa igreja já foi. Agora, se a sua igreja é uma igreja como organismo vivo, não basta você acreditar que ser igreja como organismo vivo é apenas dizer que é, ou se sentir parte. Igreja como organismo vivo é uma igreja que não para, que não morre, que continua ativa, viva, independente se há uma pandemia ou não. É uma igreja que observa o lado de fora, mesmo quando não está do lado de dentro. E eu quero dizer com isso que mesmo quando nós estamos no culto da igreja, nós ainda sabemos o que está acontecendo nessa nossa cidade. Nós sabemos o que está rolando nesse lugar. Nós sabemos pelo que nós podemos nos envolver em oração. Nós sabemos a que pessoas nós podemos nos mobilizar e ajudar. Nós sabemos a quem entregar uma cesta básica. Nós sabemos por que devemos então talvez fazer uma campanha de doação de sangue. Nós sabemos por que e o que nos mobiliza. Porque há uma cabeça nesse corpo. E esse cabeça não permite que o corpo fique parado. Consegue entender? Que ser igreja como organismo vivo, conectada ao cabeça que é Cristo, é impossível se conectar a Cristo, se manter esse foco no reino de Deus e ficar quieto. E não saber o que faz no mundo. E achar que agora é tempo de se esconder, que nem Elias se escondeu numa caverna e esperar que a morte venha. Nós podemos exercer a nossa vida de igreja com um joelho no chão nas nossas casas. E por que não aproveitar esse tempo em que nós precisamos estar em casa? Por que não aproveitar esse tempo que nós gastamos tanto tempo nas redes sociais, no WhatsApp, falando besteira e compartilhando coisas que não deveríamos? Por que não agora começarmos a falar com as pessoas da sua comunidade, mandar uma frase para ela perguntando como ela está e tentando descobrir como você pode ajudar essa pessoa? Por que não agora começar a exercer ministérios e descobrir coisas que você pode fazer na retaguarda, aonde ninguém está vendo o que você está fazendo, mas pelo fato que você é parte dessa igreja, pelo fato que você está conectado à cabeça que é Cristo, você faz. Você não tem elogios porque ninguém viu o que você fez. E você também não precisa. Mas você está tão conectado a esse Cristo. O discipulado de Cristo é algo tão latente no teu coração que você se move a essas pessoas que estão ao teu redor. Essa é a convicção, é a compreensão de igreja como organismo vivo. Esse tempo todo, nós sendo templo de Deus, e ainda temos tempo para chorar, porque não temos possibilidade de nos encontrarmos como prédio. Sim, a gente entende que é organismo de Deus, que nós somos uma igreja como organismo vivo. Mas a gente vive se lamentando porque nós não estamos nos cultos. A gente vive se lamentando porque o pastor não está pregando para mim todos os domingos. Talvez a gente deveria compreender da seguinte maneira. A gente vem aos domingos para o culto e o que o pastor te entrega não é uma refeição pronta, guardada semanalmente nas marmitinhas, em que cada uma tem a data de cada dia que você vai utilizar, mas sim o que o pastor te entrega, da qual ele pôde receber, é uma receita. Sim, uma receita. E essa receita é de um bolo. Sabe aqueles bolos bem confeitados, bonitos, ornamentados? Não estou falando desse exemplo só porque é aniversário da nossa comunidade, mas aquele bolo bonito. Ele te entrega a receita de como fazer a cobertura, de como fazer a massa, de como caprichar no recheio, quanto tempo você vai deixar no forno. Essa é a tua receita semanal. E ao entregar esse papel para você, você tem que ir para a sua casa. Você tem que colher esses ingredientes, você tem que botar literalmente a mão na massa, preparar aquela receita, colocar no forno, ser extremamente cuidadoso. E você vai fazer esse bolo ao longo da sua semana e ainda vai confeitar ele, mas tem um detalhe, um único detalhe, que esse bolo não vai ser você que vai colocar a última cereja no final dele. Você leva esse bolo pronto para a comunidade. Tem mais, você compartilha
esse bolo com a comunidade. E quem coloca a cereja em cima desse bolo é a igreja. Nós não entregamos o bolo pronto. A palavra de Deus, que é anunciada no domingo, é uma receita que você vai colocar em prática e vai fazer ao longo da tua história, quando você não está dentro daquele prédio que chamamos de igreja. E ao voltar para compartilhar como foi, a gente tem a oportunidade de colocar uma cereja em cima do seu bolo. Isso é a nossa compreensão como igreja saudável, igreja viva, igreja que está conectada ao grande prédio. Sim, está conectada a um grande ajuntamento, domingo após domingo, mas igreja que não depende disso para ser igreja. Igreja que vive a igreja na sua casa, igreja que vive a igreja nas redes sociais, igreja que é igreja viva no meio da sua sociedade, no meio de uma pandemia. Isso é ser igreja. Com isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo está aqui no momento em que está preso, e olha só que interessante, Paulo aqui está preso e isolado, e nesse isolamento de Paulo, Paulo tem a oportunidade, no meio do seu isolamento, de ver a igreja agindo. Sim, porque veja bem, Filipenses capítulo 4, olha o versículo 4 que está aí na sua tela: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está olhando para essa igreja, ou Paulo está escrevendo para essa igreja e falando sobre alegria, mas Paulo está falando sobre alegria no meio de um isolamento. Mas percebe uma coisa, não é simplesmente um isolamento, Paulo está preso. E Paulo não pode se comunicar livremente com eles, Paulo não pode visitá-los, Paulo só pode escrever para eles. E nesse tempo que Paulo escreve, Paulo fala sobre alegria. Paulo não fala sobre estar preso num lugar, sobre a tristeza do isolamento. Paulo decide falar sobre alegria. E o versículo 12, ele vai dizer o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Percebeu? Parece que Paulo aqui está dizendo, eu já fiz isso, eu sei o que é ambos, e ele continua o versículo dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, o aprendi o segredo é uma decisão de Paulo em viver esse contentamento. Não é dizer por uma fatalidade que as coisas acontecem, de dizer pronto, tudo bem, é Deus que quis o meu sofrimento mesmo. Não, essa compreensão sobre sofrimento é porque existe algo muito maior do que o seu sofrimento. É que Paulo tem uma decisão de olhar para o que é eterno e não para o que é passageiro, porque perceba, ele descreve ali, seja bem alimentado, seja com muita fome, tendo muito ou passando necessidade. Entenda uma coisa, necessidade passa. Riquezas passam. Dívidas passam. Momentos com muito dinheiro passam. O que é de fato necessário, o que de fato é eterno, é Cristo. Porque o discipulado de Paulo, a vida de Paulo em Cristo, não rompe através das suas necessidades ou através das suas alegrias. No momento de alegria, ele pertence ao Senhor. No momento de tristeza, ele pertence ao Senhor. No momento de fartura, ele pertence ao Senhor. No momento de fome, ele pertence ao Senhor. Percebe que aqui, esse é o modelo, através de uma pessoa, esse é o modelo de igreja que nós deveríamos compreender. No momento de grande alegria, o cabeça ainda é o cabeça. Cristo ainda é o cabeça desse corpo. No momento de fragilidade, no momento de medo, Cristo ainda é o cabeça. E nós precisamos manter os olhos em Cristo. A gente não está falando que isso é mais fácil, então, viver, se anestesiar de uma maneira que você ignora o sofrimento ao seu redor, mas sim você olhar para o lugar certo no meio do sofrimento. Certo? Só para gastar um pouco mais de tempo ainda na carta de Filipenses,
no capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o trecho, essa é a passagem bíblica que nos motiva a tratarmos sobre esse tema, um novo capítulo de uma antiga história dentro da comunidade esse ano. Há algum tempo nós temos observado que essa comunidade teve o privilégio de ter contatos com pastores e pessoas de inúmeros lugares que contribuíram para esse trabalho, mas eu creio sobre a importância daqueles, não daqueles que saem e que passam, mas daqueles que ficam, daqueles membros que estão dispostos a ano após ano ver a história acontecendo, aqueles membros que não perderam a sua convicção, do seu convencimento desse cabeça que é Cristo dessa comunidade. Perceba, nós temos uma longa história de troca de pastores ao longo desses 16 anos, e como a gente já compartilhou, a minha família e eu, nós estamos nos preparando para o final desse ano nós mudarmos para outro lugar e nós sairemos dessa comunidade, um outro pastor assume uma outra realidade, um novo capítulo que se escreve, porém o propósito ainda é o mesmo, a obra que se iniciou aqui ainda é a mesma. O livro desse capítulo, o livro é o mesmo, o capítulo é que é novo. E quando se escreve um novo capítulo, a gente tem muitas expectativas sobre esse novo capítulo. Agora, quais expectativas nós temos dentro da nossa comunidade depois que nós estamos vivendo esse período de pandemia? Que expectativas nós podemos gerar na nossa história nesse período de pandemia? Como igreja, o que nós vamos contar para as nossas crianças pequenininhas? Como é que nós vamos contar para elas como foi que a nossa igreja enfrentou esse período de pandemia? Como foi que a nossa igreja tolerou o nível de sofrimento que essa pandemia trouxe ao povo do Crato? Como foi que nós ajudamos? Qual foi o nosso papel como igreja nesse período de pandemia? Que histórias nós iremos contar para as nossas crianças dessa igreja no futuro? Veja bem, Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la o dia de Cristo Jesus. Olha só que interessante, um único verso, mas com tamanha consciência do Evangelho, com tamanha consciência teológica, porque veja bem, tem uma coisa aqui muito interessante, há uma convicção. Paulo está convicto de três coisas. E essas três coisas nos é importante hoje. Okay? Quero gastar mais tempo com isso hoje. Primeiro, a obra de Deus é boa. Sim, o que Deus começou na nossa história é bom. O que acontece na nossa história não significa que Deus mudou a sua obra em nossas vidas. A convicção de que Deus iniciou e que dentro desse trajeto, dessa obra, existem pedras, existem espinhos, existem conflitos, mas existe ainda um Deus que é um engenheiro dessa obra. Nós temos que ter a convicção que esse engenheiro, ele é bom. Ele sabe o que está fazendo. Nada perdeu o controle da mão dele. Quando nós observamos a nossa igreja não podendo se reunir, meu Deus, e agora? A gente vai perder a igreja do Muriti? A obra que iniciou não termina, porque Deus colocou no nosso coração muito mais do que o amor a um prédio. Assim eu quero acreditar que o amor ao prédio está dentro da nossa excelência de cuidar desse lugar, porém, de saber que esse lugar é uma ferramenta na mão de Deus para esse ajuntamento de igreja, que nós somos essa igreja. Nós não estamos isolados no nosso quarto, não em relação à pandemia, mas isolados no nosso quarto acreditando que tudo bem, eu sou a igreja sozinho na minha casa. Não, mas porque eu faço parte desse corpo e eu preciso estar conectado a ele, e esse Deus que iniciou essa obra na minha história e na história da minha igreja vai continuar através das pessoas dessa igreja, inclusive a minha, inclusive através de mim. Segundo, é que Deus
já iniciou essa obra. Não vamos pensar que essa questão de que Deus ainda vai iniciar essa sua história depois que a vitória vier ao fim dessa pandemia. Já está acontecendo. Já iniciou essa história. Para alguns que estão aqui ouvindo essa mensagem, que fazem parte dessa igreja há tantos anos, fazem 16 anos. Para outros, essa história iniciou um pouco depois. Talvez para muitos que estão aqui ouvindo, e a gente sabe quais são, essa história começou o ano passado. E nós nos alegramos porque a nossa comunidade nós temos nas mãos motivos para celebrar. E a gente vê que a história não parou quando nós vemos pessoas se aproximando. Quando alguns cultos atrás nós apresentamos os novos membros na comunidade. Uau, como é importante para nós ver que os sinais da mão de Deus agindo na comunidade são nítidos. Que o nosso papel dentro do reino de Deus não terminou. O interessante é, um dia Deus começou uma história com você, um dia Deus iniciou uma história em você através de Cristo. Deus trabalha em você como uma igreja, através de um cenário caótico. E dessa forma, Ele gera caráter na sua história. Ele gera caráter em você. Sim, Deus não precisa de pastos verdejantes o tempo todo para que haja uma história. Essa história ela é construída através de pastos verdejantes, de momentos caóticos, de momentos de trevas, de momentos sombrios, de momentos claros, de momentos de afago, mas isso não parte de nós, não está dentro da nossa alçada decidir para onde vai, mas sim ter convicção de que esse Deus, Ele é fiel quando nós temos muito e quando nós temos pouco. Esse Deus não perde a sua fidelidade como nós perdemos, como nós deixamos de muitas vezes ser fiéis. Percebe? Deus nos faz novas criaturas e gera em nós novas criaturas até mesmo quando nós saímos de famílias caóticas, até mesmo quando pessoas olhavam para nós e talvez disseram já isso sobre você, ou pessoas olham para nós e dizem, essa pessoa não tem futuro nenhum, essa daí um dia vai morrer no meio de um esgoto, alguém vai matar porque não tem futuro nenhum. Talvez você já ouviu isso, e a questão aqui não é que nós somos o centro da vontade de Deus, não. A questão aqui é que Deus Deus é soberano e Deus não precisa de fato de pessoas perfeitas para o seu ministério, mas sim de pessoas que talvez saíram do caos, pessoas que saíram de famílias estruturadas, famílias que saíram de famílias desestruturadas, pessoas que estão dispostas estão convictas de que Cristo morreu naquela cruz de fato e que isso não é uma historinha. Pessoas que creem no seu papel dentro dessa igreja, pessoas que não se colocam como coitadinhas dentro do Evangelho, mas pessoas que se dispõem a trabalhar dentro do Evangelho, pessoas que sabem a hora de pararem e serem cuidadas, mas também pessoas que ao momento de se levantarem, de estarem em pé, sabem o seu papel dentro do apoio e suporte às pessoas que precisam dela como ela precisou dessas pessoas. Entende? Que isso é convicção. Eu tenho convicção que eu vivo dentro de uma igreja onde Cristo é o cabeça e que pelo fato de que Cristo é o cabeça, Ele me move e me mobiliza, porque o reino de Deus não está parado, não está estagnado. A obra de Deus continua até mesmo dentro do isolamento mundial que nós estamos vivendo hoje. Não precisa um país ser cristão para ele viver esse isolamento. Mas quando é um país cristão, parece que nós somos abalados porque nós estamos perdendo o privilégio. Eu acho que nós estamos, na verdade, se estamos lamentando o fato de não nos reunirmos, eu acho que tem a sua ponta de necessidade de lamento, mas nós não podemos perder a oportunidade que nós temos nas mãos. Quando foi a última vez que nós tivemos a oportunidade de sentar na sala de estar com a nossa família e fazermos a ceia juntos, em família? Não tinha um pastor conduzindo. Tínhamos pessoas convictas de que aquilo era real, de que dividir o pão entre entre as pessoas da família, dividir o suco e fazer isso em memória de Cristo,
é tão especial quanto fazer com a comunidade, dentro daquele prédio, daquela igreja. Quantas vezes nós fizemos isso antes? Quantas vezes a gente não esperou que o pastor viesse e celebrasse para nós? Quantas vezes agora nós não temos tido tempo? O quanto nós estamos aproveitando agora para colocar o nosso joelho no chão pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso vizinho, como igreja? Quanto tempo nós estamos tendo agora para se relacionar com a palavra do Senhor, para voltar às Escrituras, coisas tão básicas. Por último, a obra que Deus iniciou ainda não parou e não foi abandonada. É importante nós entendermos. Dentro dessa convicção, a obra de Deus é boa. Segundo, essa obra já deu início. Talvez você nem tinha percebido, mas já iniciou. E terceiro, a obra que Deus iniciou ainda não parou e nem foi abandonada. É verdade, precisamos de sensibilidade para ver Deus agindo em meio ao caos, porque a gente muitas vezes acha que Deus abandonou. Estamos de fato convictos daquilo que Deus está agindo em nós, que Deus não abandonou essa obra, que Deus não abandonou o seu povo, mas que Deus está dando oportunidade para esse povo crescer, gerando caráter nesse povo, gerando uma nova história nesse povo. Você acredita que você faz parte desse movimento que um dia vai poder contar para os seus filhos, que sobreviveu, que como igreja sobreviveu a ação de Deus, sobreviveu a uma pandemia, a um isolamento mundial, e sobreviveu porque Deus ainda se manteve como cabeça. Alguns dias atrás eu observava uma pregação, uma palestra do Ricardo Agreste, e ele mencionou 3 coisas que eu decidi trazer aqui. 3 coisas somente para nós pensarmos sobre isso, e com isso eu quero encerrar essa mensagem. Primeiro, ele falava sobre sofrimento, e se o sofrimento tem um propósito, e ele usou o texto de Filipenses 1:6 que nós acabamos de ler, e ele mencionou dentro disso a sensibilidade, dentro dessa convicção havia uma sensibilidade, confiança e submissão. Perceba uma coisa nesse versículo: a esperança que nós temos aqui dentro dessa obra que se iniciou e que passa hoje por um período de grande caos, a nossa esperança não é que a gente ainda tem um prédio para poder voltar no futuro. A nossa esperança não é que a gente consiga pagar as contas até lá. A nossa esperança não é que todos os membros retornem na hora que for necessário, que for possível a gente retornar ao grande ajuntamento. A nossa esperança está em Cristo, porque é o que ele fala, é o que Paulo fala aqui. Toda essa obra, essa boa obra que já iniciou e que não foi abandonada, será completada até o dia de Cristo Jesus. A esperança que nós temos dentro desse processo não está no potencial tecnológico que nós podemos fazer ao longo desse ano, dessa pandemia, de podermos ter a possibilidade de usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, mas sim, a nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo. A sensibilidade, nós precisamos entender quanto é necessário ter sensibilidade para ver a ação de Deus, de confiar nessa ação de Deus, saber que Ele está agindo e permitir que Ele haja conforme a vontade dEle, confiar nele. E por último, nos submetermos a isso, como igreja. Perceba, não estamos vivendo uma vida de sofrimento sem sentido.
mas vivemos um momento em que Deus está trabalhando nossas convicções. Preciso ter consciência do que Ele está fazendo. Eu preciso ter consciência do que Deus iniciou nessa história. Eu preciso ter a convicção de que Deus está no controle da minha vida, da minha história e da minha igreja também. Eu queria fechar essa mensagem e perguntar para você, onde é que você está se vendo dentro desse coronavírus? Está desanimado, está desesperado porque esse ano nós talvez não vamos poder fazer uma grande celebração juntos? E olha que essa celebração seria somente no último fim de semana desse mês. Qual é a sua convicção dentro dessa história? Qual a nossa postura como igreja diante desses desafios que temos à frente? Que convicções são essas que nos mantêm firmes? Sentimos falta do que é importante para nós? É importante nós nos perguntarmos o seguinte, aqui eu encerro. Se nós não estamos sentindo falta dos cultos, do contato com outros irmãos, tem alguma coisa errada. Se a nossa cidade não está sentindo falta daquela igreja que se reunia naquele ponto semanalmente, e para essa sociedade, para essa cidade não mudou nada, essa igreja estar ou não estar se reunindo, temos um problema. Se essa cidade não sentiu falta dessa igreja, temos um problema. Se essa cidade não sentiu falta desses cristãos, temos um problema. Porque nós sabemos que somos relevantes quando a gente começa a observar e agir com essa relevância. E as pessoas percebem o nosso papel de relevância na história deles. Eu queria que você pensasse sobre essa palavra. Nós estaremos aqui semana que vem novamente com mais um tema dentro dessa série. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e cuide da nossa história nesse período de pandemia. Amém. Por mais que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém. É só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só e eu não estou só. Deus é o amor e o amor já chegou.